E aí, pessoal, agora vamos fazer aquele resumo, né, da aula. Vocês vão fazer as atividades. Depois de fazer a atividade, que a gente vai voltar para ver se vocês tiverem algum erro. Vamos lá para o nosso resumo de hoje, então? Começando aí o resumo da aula 43, parte 2, indução eletromagnética. Então, podemos enunciar a lei de Lenz, né, como foi falado, que ela serve para a corrente induzida surge em um sentido. Então, aí está falando de quê? De sentido, né? Qual a orientação dessa corrente? Então, a corrente induzida surge em um sentido tal que produz um fluxo magnético induzido em oposição à variação do fluxo magnético indutor que lhe deu origem. Se aumentar o fluxo, aparece um fluxo contrário para diminuir. Se estiver diminuindo, aparece um contrário para não deixar de diminuir. Né? Se não quebra, né, como foi falado, a lei da conservação da energia. Havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Está aqui. Afastando o ímã, você vai ter no mesmo sentido, intensificando, né? Tentando aumentar aí para a corrente induzida permanecer. Você diminui o fluxo, ele cria um para ajudar a auxiliar aumentando, né? Aí fica no mesmo sentido, né? Mesmo, tentando aumentar, né? Intensificar. Se for o contrário, o que acontece? Ah, tá, e aqui é interessante, né? Quando você afasta o ímã e tem sentido horário, quando você afasta. Quando você aproxima, você vai ter no sentido anti-horário. Porque tem que ser um campo, um fluxo contrário a esse para diminuir, não deixar ele aumentar. Então, senão surgiria energia do nada, né? Violando aí sim, né? Havendo aumento, a corrente criada gerará um campo magnético oposto ao sentido do fluxo magnético. Então, se o fluxo está aproximando, né? Aqui está a direção, ó, está aproximando, então vai surgir aí um contrário, um fluxo contrário, né? Campo criado pela corrente induzida. Então, vai criar um fluxo contrário, anti-horário. Bom, não havendo variação do fluxo magnético, não há a ocorrência de uma corrente induzida. Tem que variar de alguma forma. Como pode acontecer isso? Ela pode acontecer com um campo magnético constante. Se ele for constante, eu posso afastar o condutor ou a fonte magnética, eu posso aproximar. Ou eu posso variar a área, né, colocando essa espira dentro ou girando. Que dois casos foi apresentado aqui, né? Tem aqui o 31. Os dois casos, ó, aproximando e no caso anterior, afastando. Então, eu posso afastar, eu posso aproximar, ou eu posso simplesmente girar. E aí, girando, acontece isso. Girando ou introduzindo aí a espira no campo magnético. E com a variação do campo magnético, né, da fonte magnética, eu também posso fazer isso, variar a uma fonte. Corrente numa espira, um solenoide, ela girando, ela vai variar o campo vai estar variando o tempo todo, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, tem algumas formas, pessoal, olhadinha aqui. E aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão lá, vão fazer as atividades. Terminando, o que vai fazer? A gente volta para tirar as dúvidas. Bora lá? Já! Voltamos, vamos tirar as dúvidas, caso vocês tenham. Mas a aula está tranquila também hoje. Resolver, né? fazer uma análise diferente, um cálculo diferente, mas chegando no mesmo resultado, né? E depois de tanto falar assim, o tempo todo de campo magnético, força e tudo, eu acho que agora está bem mais fácil de entender. Está bem mais simples. Vamos. Iniciando aí, questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: marque a alternativa correta a respeito à lei de Lenz, né? Dentre essas, letra A, a lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação do tempo. B, pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz induzida em um circuito. C, a lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido. A lei de Lenz
diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo magnético variável que lhe deu origem. A lei de Lenz é o motivo, o motivo do sinal positivo da lei de Faraday. Aí, bem diferente, né? Só que nós sabemos aí que a lei de Lenz, ela fala do sentido que sempre vai gerar aí no sentido contrário, né, ao fluxo magnético para se opor, no caso, na aproximação do ímã. Na verdade, não é bem um campo magnético oposto, é de se opor à variação do campo, né? Isso. Aí ele fala Dá a impressão que oposto é que às vezes está no mesmo sentido justamente para evitar que ele diminua, né? Isso. Se opõe para não quebrar a lei da conservação, né? Bom, vamos ter também uma questão de número 2. Analise as afirmações abaixo e assinale a afirmativa que não está correta, né? Está incorreta em relação à lei de Faraday-Lenz. Letra A. Ao aproximarmos o ímã de um material condutor, induziremos sobre ele uma corrente elétrica? Ao aproximarmos o ímã de um material condutor, induziremos sobre ele uma corrente elétrica? Aí você tem que ver de que forma está sendo feito isso. B. Uma mudança no fluxo do campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica cujo campo magnético opõe-se à variação do fluxo de campo magnético externo. Uma mudança no fluxo de campo magnético sobre o condutor produz neste uma corrente elétrica cujo campo magnético favorece a variação do fluxo do campo magnético externo. C. Se a velocidade relativa entre uma fonte de campo magnético e um condutor for nula, não haverá formação de corrente elétrica neste. Mantendo-se constante o fluxo de campo magnético sobre um condutor, não haverá formação de corrente elétrica neste. Então, dentre esses, né, a primeira é verdadeira, a aproximação de um ímã, no caso, né, a um condutor gera uma variação no fluxo de campo magnético, produzindo assim uma corrente elétrica induzida no condutor. A B também, então a única incorreta é a letra C, né? O campo magnético somente se opõe à variação do fluxo do campo magnético externo. Então, dentre as questões, né? Então, 36 aqui, letra C, ela diz que uma mudança no fluxo de campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica, cujo campo magnético favorece a variação do fluxo de campo magnético. Não favorece, na verdade se opõe, né? Isso. A variação de fluxo. 36, 38. Bom, vamos aí para a nossa terceira questão. Terceira questão fala o seguinte: assinale a alternativa no caso, né, entre as alternativas abaixo, que ilustra uma situação em que não ocorrerá o surgimento de uma corrente elétrica induzida sobre um condutor. Então vamos lá, não vai aparecer. O que diz a letra A? Quando a fonte de campo magnético afasta-se do condutor, quando eu afasto a fonte magnética, o ímã, o que acontece? Lógico que gera, né? Vai gerar uma corrente elétrica induzida. B. Quando a fonte de campo magnético e o condutor movem-se na mesma direção e sentido com velocidades iguais. Aqui dá para pensar um pouquinho lá no assunto, no primeiro ano de velocidades relativas. Se os dois carros tinham uma velocidade de 80 km por hora se movendo na mesma direção e no mesmo sentido, significa o quê? Será que a velocidade relativa é nula, né? Exatamente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Toda vez que eu falo que eu tenho dois objetos na mesma direção que está se movendo, mesma direção e no mesmo sentido, significa que se eu der um carro a 80, outro carro a 80, um nunca vai passar do outro. Se manter todo o tempo a mesma velocidade. Dá o carro desce, né? São outra velocidade zero. Dos dois, né? Mas os dois a 80, não. Aí o que acontece? Não dá para passar. Só dá para passar se for diferente. Porque se é a mesma velocidade é como se estivesse parado. Um em relação ao outro. Velocidade em relação. Velocidade relativa. Eles estão se movendo em relação a fora. Então, se a fonte lá... Então, vamos voltar lá? Só para fazer essa análise é importante. Ó. Quando a fonte
de campo magnético e o condutor move-se na mesma direção e mesmo sentido, então as velocidades são iguais. Então, o que acontece? Para haver variação de fluxo, tem que ter mudança, né, de Mas distância. Vamos ler né? as outras, né, só para desencargo de consciência. Quando a fonte de campo magnético e o condutor movem-se na mesma direção e sentidos opostos com velocidades iguais. Não interessa se a velocidade é igual, o sentido oposto vão estar aí passando pelo outro. Quando a área do condutor exposto ao campo magnético de um ímã variar em função do tempo. Então, você colocar uma área maior, tirar essa espira de dentro do campo, vai gerar. E quando o condutor estiver girando com velocidade constante em um ponto próximo a um ímã, né? Então, aí da forma que você colocar, vai acabar gerando Justamente. uma corrente elétrica. E para finalizar, uma questão de Enem? A foto mostra uma lanterna sem pilha, Tá aqui. recentemente, né, Tá aqui, lançada no mercado. Aí. Não é verdade? Ali ela está sendo movimentada, você pode ver na figura, né? Ela funciona transformando a energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pela pessoa que a usa. Para isso, ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona ao agitá-la. O usuário faz um ímã cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da bobina faz aparecer nela uma corrente induzida que percorre e acende a lâmpada. Então, o movimento de sacudir, né? Para lá e para cá. Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, você vai pegar essa lanterna, lógico que tem essa lanterna, tem aquelas outras que você balança, mas ali é feito químico, né? Isso. É diferente, aquelas pulseirinhas de festa e tudo mais. Para pescar também, o pessoal usa para jogar e fica, quando você agita, lá acaba Uma brilhando. isca, né? Aí o que acontece? Você pega esse movimento. Então vai fazer o que? O ímã que está lá dentro, ele mover de um lado para o outro, alternando. Ele está passando por dentro da bobina, né? Justamente. O ímã. Beleza? Então é questão de agitar. Vamos lá? Então aí... Questão de agitar e, né? O princípio físico em que se baseia essa lanterna é a corrente induzida na bobina. São, respectivamente, em relação ao princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida. O princípio físico é a indução eletromagnética e essa corrente é uma corrente alternada. B, é na indução eletromagnética e essa corrente é contínua. Se está indo e voltando, eu já sei que não posso ter isso aqui, né, Dessa? Justamente, Tá porque alternando. está mudando o sentido, né, da corrente. O princípio físico é a lei de Coulomb. O que fala a lei de Coulomb? Toda a carga, né, força exercida sobre uma carga depende da distância e do quadrado, inversamente proporcional ao quadrado, diretamente proporcional a valores das cargas. Está falando de cargas, né? Então, cargas elétricas. Nós estamos falando de corrente, então não está necessariamente dentro desse conteúdo. E a lei de Ampère, né, que nós vimos nas aulas anteriores, né, que foi passado lá, e está falando de corrente alternada ou corrente contínua. Não pode ser alternada e contínua. Ou é uma ou é outra, como assim? Tem que dizer qual é, né? Podem ser induzidas, como assim podem? Ou é ou não é. Então, fenômeno lógico, né? Nós temos aí a indução eletromagnética, a corrente... Que as correntes contínuas não produzem campo magnético, né? Então não poderiam ser induzidas. Só as alternadas, né? Exatamente. E para finalizar, nós teremos aí um material complementar, a lei da indução de Faraday. Um vídeo bem curto, bem rápido, vai enriquecer aí o seu conhecimento em relação à aula, ter um pouquinho mais, lógico que não precisa parar aí, pode investigar, pode ver mais experimentos, como nós falamos lá no Manual do Mundo. Tem um vídeo pequeno, 3 minutos aí, né? Dá tempo de parar 3 minutos para assistir um vídeo. E né? o que é bom? Você pode ver esse vídeo, pode ver mais alguns, tomando cuidado sempre da forma que você pesquisa, para não pesquisar Justamente. coisas que não tem nada a ver, perder seu tempo e ficar ali. Pesquisa, mas eu vou ler exercício, resolver. Não!
Quando você for pesquisar, pesquisa algo diferenciado, pesquisa ali a vida do, por exemplo, do cientista, o que ele fez, como ele criou aquela teoria, aonde é aplicada. Ah, é aplicada assim, 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 motores elétricos, novas tecnologias. Poxa, que legal, né? Tanta tecnologia nova, você não sabe nem de onde vem, nem sabe usar. Então, se você conhecer um pouco, você isso aqui é desse jeito, então quer dizer que eu posso usar para isso, isso e isso. Beleza? Lembrando que às vezes na aula nós colocamos até umas coisas, umas brincadeiras, mas para deixar um pouco mais leve a aula, mas não que seja igual, né, o bonequinho lá, ou tipo lampadinha na aula lá de corrente elétrica, mas aquilo é para chamar a atenção, para descontrair. Mas não quer dizer que quando você vai buscar informação, você tem que ir atrás dessas brincadeiras. A gente que está dando aula aqui precisa colocar algumas coisas para deixar mais leve a aula, né? É importante você sempre enriquecer e ter mais. Como eu sempre falo para todos os meus alunos, você estuda não é para ter nota, você não é taxado por nota, porque, sei lá, no dia você não está bem, mas então quer dizer que eu posso tirar nota baixa. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você aprende algo... Eu achei que estava. Se você aprender algo, é impossível você tirar nota baixa. Só se tiver com problema de saúde, emocional, algo parecido. Mas se você prestar atenção, você chega naquilo ali, poxa, era isso. É aquela frase, né, do aluno, só isso, professor, só. E é por isso que nós temos aí avaliações, várias avaliações, elas são somativas, e se você não estiver bem na primeira vez que você fazer a avaliação, tem uma segunda chamada, você pode parar um tempo e fazer no outro dia que você está... Quando não estiver bem nenhum dia, fica difícil, porque nós não temos assim, todos os dias disponíveis, né, para fazer. Mas... O que muda só são os números, né? Não muda a teoria. Então, a teoria, quando você pesquisa, você vê como é a teoria, você consegue entender as equações, que eu não falo nem fórmula, né? Eu tenho aversão a esse nome, não é fórmula, são equações matemáticas para achar um resultado. O professor Mac não gosta de fórmula, não. Você tem uma, você olhou o que representa cada um, você consegue fazer. E, de preferência, entender como é esse funcionamento, tá bom? Justamente. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Exato.